No dia de gravação desse episódio de podcast, estamos a pouco mais de 30 dias da eleição. No Brasil de 2022, não fazer parte do processo eleitoral não é uma opção. Olá, sejam muito bem-vindos para mais um episódio do nosso podcast Conversa Agro. Meu nome é Roberta e hoje estamos diante de uma candidata a deputado federal. Olá, tudo bom? Meu nome é Eduardo, a gente vai conversar hoje com a Carolina, né? A gente se conhece há algum tempo, ela tem uma ligação histórica, né, com o agronegócio, sendo inclusive presidente da Comissão Especial de Direito do Agronegócio durante o período da OAB. E a gente vai trabalhar aqui um pouco de como o legislativo pode melhorar a vida do agro hoje em dia. Olá pessoal, meu nome é Luiz e hoje a gente vai fazer um programa um pouco diferente, porque, como a Roberta falou, a gente vai tratar de política. É um assunto que a gente às vezes passa por cima aqui, mas hoje a gente vai entrevistar a Carolina Pereira. E eu vou dar uma lida no currículo dela aqui, que é bem extenso. Além de candidata a deputado federal, ela é diretora da SGPA, diretora da SIEG, ex-presidente do PROCON e foi coordenadora geral do plano diretor do município de Goiânia, que foi um desafio enorme. Seria para qualquer pessoa e ela foi escolhida para isso e ela deu conta desse recado. Então, muito prazer. É um prazer estar aqui com vocês todos, meus colegas advogados, né? Ainda mais falando desse assunto tão importante que é o agronegócio e da política. Porque, como a Roberta disse, em pleno 2022 não dá para ficar de fora desse processo eleitoral, porque a gente tem que entender que tudo na nossa vida é política, né? Se a gente está aqui hoje consumindo energia como energia de qualidade, é porque isso é política também. Se a gente está na rua e tem um buraco, é política. E se o nosso agro vai para frente ou vai para trás, é política também. É aquele negócio, né? Como dizem, não tomar partido também é política, na verdade, né? Exatamente. Carolina, é um prazer te receber aqui. Seja muito bem-vinda. Eu sei que deve estar uma correria esse processo de campanha. Muito obrigado por você ter aberto esse tempinho para vir conversar com a gente. E eu queria começar assim, a gente vai afunilar para o agro, mas eu acho que você está pleiteando um cargo em uma Câmara Legislativa e quando vocês são eleitos, né, você na condição de candidata, vocês não votam só não vai voltar só para o agro, né? Então fala um pouquinho para a gente o que faz parte do seu projeto, a sua campanha se fundamenta o que você se propõe a fazer dentro da Câmara? Olha, eu levanto algumas bandeiras que eu falo que é até ruim que isso teria que ser discutido em pleno século XXI, né? Em 2022 a gente conversando, mas eu levanto a bandeira da mulher, da representatividade da mulher. Hoje nós temos 18 candidatas, né, por partido, 17 eleitos, e hoje nós temos 2 cadeiras ocupadas por mulheres. A mulher sabe a dor da mulher, inclusive eu faço parte de vários grupos de mulheres, como você também, né, Roberta, de mulheres no agronegócio, de mulheres na pecuária, e eu acho que a gente precisa ter voz. Então essa é uma das minhas bandeiras, né, a participação feminina. Defendo muito meio ambiente e direito dos animais. Meio ambiente, Carol, como assim? Agro meio ambiente? Eu sou advogada na área ambiental e eu defendo justamente tirar essa imagem de que é o produtor rural, de que é o agro que desmata, que é o agro que está depredando o meio ambiente, fazer uma legislação que seja honesta, né? Não um radicalismo, uma legislação que possa ser cumprida. Isso é uma das minhas bandeiras. Defendo os animais, direito dos animais, dentro também, gente, daquilo que é certo, não aquela defesa dos animais radicais, de que nós vamos pegar todos os bois e as búfalas de Brotas e soltar no mundo. Não, a gente precisa da cadeia produtiva. E dentro dessa cadeia produtiva, a gente já tem aí um monte de coisa bacana. A gente tem um curral de bem-estar animal, que pode ser implantado em vários lugares, pode ser uma política pública, sabe? A gente pode trazer isso pro produtor rural. E a bandeira do agro. E principalmente da transformação do nosso agro em agroindústria. Porque se a gente conseguir fazer essa transformação, até aquela pequena propriedade, né, familiar, ela consegue ganhar muito mais, a gente consegue gerar
muito mais emprego e renda, e a gente consegue ter uma estabilidade econômica no país muito maior. Então, são as minhas maiores bandeiras, são essas. O nosso último podcast foi com o presidente da SEAPA, José Cacheta, e ele falou exatamente isso, da necessidade de trazer as agroindústrias para beneficiamento dos produtos e exportar produtos beneficiados. Ele falou uma frase aqui que o Brasil não tem que ser o celeiro do mundo, ele tem que ser o supermercado do mundo. E eu acho essa uma frase muito boa. E aproveitando já que você falou sobre seu histórico de advogada na área ambiental, você, eleita, vai transitar entre a bancada ruralista e a bancada ambientalista, que são bancadas que não falam a mesma língua. O que você acha que você tem que fazer ali para tentar fazer esses dois grupos conversarem, convergirem para trazer um agronegócio ambiental mais moderno? Você sabe que isso é um absurdo, né? A bancada ruralista não conversar com a bancada ambientalista. Porque o produtor rural, quem é do mundo rural, é quem está mais próximo do meio ambiente. Na verdade, a gente tem alguns ambientalistas de terno que nunca molharam o pé num córrego, gente. Eu brinco, eu tive uma questão, só fazer um parênteses, uma história, o Eduardo já deve ter me ouvido contar essa história várias vezes, mas eu preciso sempre falar. Eu tive um caso em que um promotor mandou que cercasse uma APP com uma cerca de 6 fios de arame. Eu falei, doutor, mas pra que isso? Ele falou assim, os animais não entrarem lá pra beber água, pro gado não entrar pra beber água. Eu falei, tudo bem, o gado vai beber água no bebedouro, ok. Mas e a onça? Como é que a onça vai entrar pra beber água? A onça não carrega uma garrafa de squeeze pra beber água, meu senhor. Eu falei assim, lá tem onça? Meu Deus. Que mundo que o senhor vive? É lógico que tem onça. E o córrego, a APP para preservar o córrego, para permitir a biodiversidade do local. Então, a fauna não é só o gado, a fauna precisa também, né, da sedentação, de desenvolver. Então, essa é um dos meus principais objetivos, é fazer essa bancada ambientalista entender que os produtores, a maioria deles, são preservacionistas, sim. Porque o negócio dele depende da qualidade ambiental. Se a gente tem uma qualidade ambiental ruim, a gente para de ter chuva, a gente tem uma seca mais rígida, prolongada, que acaba com o negócio dele. E a gente tem que pensar também que hoje nós somos, eu acho que 10% só da população vivendo no campo. Os outros 90% está vivendo na cidade, em ilhas, né, que é a menor parte do território, produzindo lixo. Vocês repararam na pandemia, quando vocês tiveram que ficar dentro de casa, o tanto de lixo que a gente produz por dia? Sim. Então, a gente tem que entender que na cidade, a gente também... Não é ambientalmente correto. Correto, a gente tem um impacto ambiental muito, muito severo. Então, dá para conciliar muito e fazer uma legislação que ela não seja tão punitiva, mas seja uma legislação orientativa, sabe? Uma legislação que premia aqueles que conservam o meio ambiente, uma legislação que pode implantar políticas públicas nos órgãos ambientais, que consiga orientar, que consiga fazer uma educação no campo, porque muitas das vezes a gente vê aquele pequeno produtor ali que ele fala assim, gente, eu quero seguir a lei, mas eu não sei como é que eu sigo a lei. A legislação ambiental é muito esparsa. Sim. Então ele fala assim, eu quero, mas eu não sei como. A gente já falou algumas vezes aqui no podcast, eu acho que passa um pouco sobre isso que você fala, que assim, as bancadas elas têm que entender que cabe na mesma frase você falar que nós somos o país onde o agronegócio preserva mais no mundo, um dos maiores do mundo, mas também somos um país com grandes problemas de desmatamento que estão fora do agronegócio, que fazem parte de uma atividade legal e ilegal. Essas duas afirmações, elas cabem na mesma frase, não é um problema você falar sobre isso, né? Você automaticamente fala assim, nós temos um agronegócio saudável, a gente não está eliminando o problema. E também ao falar assim, temos problemas sérios com desmatamento, também nós não estamos falando que o agro não serve para nada, né? Eu acho que falta um pouco da gente convergir sobre isso. E aí as duas bancadas vão ter que chegar num consenso, e eu acredito que o agro, que é o agro mais moderno hoje, já sabe disso, como você falou, é óbvio, nós aqui, além de advogados, somos
produtores, estamos dentro das fazendas, enfim, a gente sabe que é automaticamente, é quase que intuitivo você saber que para o seu negócio andar, automaticamente aquela área, aquela região, não só a sua propriedade, mas a região tem que estar num ecossistema equilibrado, né? Então, essa discussão de que, olha, gente, vamos resolver problemas sem ter uma ideia de terra arrasada é muito importante, né? E sobre essa legislação que você falou, além dela ser muito esparsa, a gente tem um problema aí ambiental que é da competência mesmo, né? Às vezes você tem uma legislação federal que não comunica com a estadual, que não comunica com a municipal, e você não sabe a quem recorrer. E aí, às vezes, o produtor está se resguardando a nível federal, mas teve um problema ali municipal e vai ser autuado de qualquer forma, né? Esse problema da competência, eu acho que é o mais grave que eu enxergo hoje. Teve a Lei Complementar 140 que veio tentar regulamentar o artigo 23 da Constituição, mas eu acho que ele acabou deixando mais dúvida, entendeu? Por isso que eu falo que legislar não é fácil, porque você precisa entender daquele assunto empiricamente, entendeu? Você pode legislar sem ter ido numa fazenda sobre agronegócio? Você vai legislar sobre energia elétrica sem conhecer o processo de energia elétrica? Não vai. Você vai legislar sobre mulher sem saber o que a mulher sente? Então, essa participação empírica é muito importante no processo legislativo para não ter mais confusão em relação a certo tipo de legislação. A Lei Complementar 140, ela veio, ajudou, mas ainda tem muita dúvida. Dá para avançar mais, né? Dá para avançar mais. Uma coisa que eu vejo assim que tem sido bastante desenvolvido hoje nas fazendas é a questão tanto da energia elétrica baseada na questão solar, quanto a outras, né, mini hidrelétricas. A gente tem, é bastante comum isso, né, porque um dos principais fatores de produção é de fato a energia. É uma condição sine qua non, senão o produtor não consegue desenvolver a sua atividade hoje. Como que o Congresso hoje, você acha que pode utilizar-se do Congresso para facilitar essa transferência de tecnologia? Porque a partir do momento que o produtor começa a produzir a tecnologia interna de autoprodução de energia elétrica, ele está trazendo novos profissionais, ele está trazendo engenharia elétrica, ele está trazendo alguma coisa que ele não tinha controle. E a gente sente que alguns deles têm um pouco de receio, um pouco de medo com relação a isso, e também um certo medo até ambiental mesmo de estar fazendo algum tipo de atividade irregular. O que o Congresso pode fazer para poder diminuir essa percepção, esse medo, digamos assim, para abraçar de vez essa tecnologia? Eu acho que, até falar sobre energia, uma das primeiras coisas que a gente tem que falar, vocês já viram que o setor da energia é o mais tributado no nosso país? E eu falo aqui de energia, não só, né, de energia elétrica, mas eu falo energia combustível, que é uma fonte de energia também. É o setor mais tributado no nosso país, gente. É o que faz ter logística, é o que faz funcionar, igual você falou, é a fonte principal de tudo. Então, eu acho que, primeiro, a gente precisa rever essa tributação. Por que é tributado? Porque são poucos produtores. Então, é muito mais fácil que o governo consiga chegar nesses produtores de energia e os tribute, do que agora, por exemplo, que a gente está conseguindo descentralizar, né? Você consegue produzir energia elétrica com placa solar na sua casa hoje, né? Então, agora que vai descentralizar, a gente tem que falar muito de tributação em cima de energia, porque senão a gente vai ter cada vez mais altos custos de produção, que vai acabar inviabilizando tudo pra gente. E em questão de tecnologia, eu acho que o produtor rural, a gente precisa de uma política pública, educativa, de conseguir levar a tecnologia para o campo, gente. Eu concordo. Sem tecnologia no campo, a gente não vai avançar. E tem uma dificuldade muito grande, primeiro, de chegar de uma forma amena, de levar isso com calma, dos sindicatos rurais levarem cursos para esse produtor. Não adianta simplesmente eu virar e falar assim, a partir de agora, toda GTA, toda nota vai ser emitida digitalmente. Se o cara não sabe mexer no computador, sim, como é que você faz isso? Nem tem. Não tem um computador, ou não tem internet. A dificuldade hoje da gente ter internet nas fazendas é muito grande. Às vezes você vai colocar uma internet na sua fazenda, a gente fica caríssimo, ou às vezes você nem consegue. Ou inviabiliza, porque não tem sinal, né? Inviabiliza o negócio. Então a gente precisa trabalhar nessas frentes, né? De conseguir facilitar essa ida para o campo da internet e ensinar
as pessoas que estão ali no campo a se familiarizar com essa tecnologia e não enfiar. Não, a partir de agora é assim, pronto. Nesse ponto aí, que você fala que precisa de incentivo e também de ensino, é bem verdade. A gente vê, por exemplo, que o Plano Safra, ele prevê formas de você trazer estruturação tecnológica para a fazenda, mas nem sempre essa informação chega ao produtor. A gente já teve casos assim, inclusive de reunião com o próprio banco, de você estar falando sobre o Plano Safra, a pessoa vai falar, peraí, mas o Plano Safra eu posso pôr energia solar na fazenda? Pode. Eu não sabia que isso fazia parte. Então eu acho também que falta nesse sentido do próprio Estado falar assim, pessoal, deixa eu te falar, você já tem a propriedade, vamos trabalhar para que ela seja mais produtiva. E isso passa por uma tecnologia, passa por um ensino de melhoria da terra, pelo falar assim, olha, nessa mesma área você pode produzir mais, vamos trabalhar para que você tenha informação suficiente para viabilizar isso, trazer internet, trazer informação, se fazer uso de aplicativos hoje que já são absurdamente fundamentais para a fazenda, mas que quem tem acesso é só quem já tem informação suficiente para tanto, né? Então, nesse sentido, eu acho muito importante e acho bacana que você tenha esse projeto para levar isso para frente uma vez no Congresso, né? Você falou dois assuntos que eu acho que eles se conectam muito. Primeiro é que você imagina que o agro precisa se tornar uma agroindústria, né? Como o Luiz disse, a gente passa a ser um supermercado e não mais só o celeiro. E a outra, e o diagnóstico que você faz, eu também acho que está correto, na medida que você visualiza que a tributação atrapalha um pouco essa transformação. A gente vê que a tributação, às vezes, na pessoa física pode ser melhor ou pior, depende da análise, mas na agroindústria ela sempre é pior, né? Então a gente tem um fundo rural maior, a gente tem PIS/COFINS, a gente ora tem PIS/COFINS, ora não tem. Então tem PIS/COFINS, por exemplo, na cria, na recria do gado, mas não tem PIS/COFINS no abate. Então a gente vê que não tem uma estrutura lógica de tributação. Parece que sempre foram assim, alguém foi lá e pediu uma ajuda, o Congresso aprova ali, mas nunca analisa o contexto e o impacto daquilo dali. A gente vê, por exemplo, a Argentina com uma industrialização muito maior, principalmente do farelo de soja, né? O principal exportador de farelo de soja do mundo. E a gente fica se perguntando por que o Brasil, que é 3, 4 vezes maior em nível de produção, não consegue isso. O Congresso, você acha que este Congresso está pronto para esse debate ou você acha que ainda precisa amadurecer mais ainda? Você acha que tem uma dificuldade para avançar? O que travou essa pauta da agroindústria no Brasil? Complementando a pergunta do Eduardo, a reforma tributária vai voltar. Provavelmente vai voltar na sua legislatura lá, né? E para passar a reforma, vão ter que desonerar alguns setores e onerar outros. E o agronegócio está com um alvo enorme nas costas, como a gente vai desonerar um monte de setor, mas esse setor aqui vai ter que carregar esses impostos que a gente está tirando de outro lugar. Complementando isso que o Eduardo falou, como que você lá, congressista da base do agro, pretende trabalhar para que isso não seja um avanço muito grande, porque senão vai tornar inviável várias atividades do agronegócio. O que eu acho que existe? Igual você falou, Eduardo, essa legislatura atual, eu não sei se está pronta mesmo para esse debate, não, porque não existe uma uniformidade de pensamento sobre tributação. Existem lobbies. E aí, o setor que vai lá e que faz mais lobby com mais força é que consegue vencer no grito. E isso não pode acontecer. Tem que se fazer uma reforma ampla, país, né? Mas pensando no país, pensando em todos os setores. A gente precisa urgente de pegar todo mundo e pensar assim, calma lá. O que a gente precisa? Hoje o agro produz muito, é um setor muito produtivo, a gente precisa desse setor. Não é pensar assim, o agro é rico, ele dá conta de pagar mais. Porque é isso que se pensa hoje. E sobre a questão das agroindústrias, o que eu acho que existe? Existe uma rejeição, inclusive dos próprios produtores rurais em relação à agroindústria, talvez por não entender que a agroindústria... Muito se fala, às vezes, a gente precisa transformar em agroindústria. Aquele pequeno produtor rural, ele já espana e fala assim, não, isso não é para mim. Dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Como se a atividade dele não desce, né? Não desce, entendeu? Porque ele se vê sozinho. O produtor, ele se vê sozinho, gente. Porque é ele que acorda 5 da manhã para tirar o leite, e se a vaca tá doente, não tem leite, ele não tem dinheiro para pagar as outras coisas dele. Então, na hora que você pega na mão e que você ensina, gente, agroindústria, você pode formar uma cooperativa aqui. Se você planta aqui tomate, o seu vizinho planta tomate, nós vamos juntar todo mundo que planta tomate e vamos fazer uma indústria de ketchup aqui na cidade, de extrato. Então, a gente precisa primeiro desmistificar o termo agroindústria.
Mostrar para esses produtores que a agroindústria é para todo mundo, que é uma transformação. Que você, ao invés de vender leite, você vai vender queijo. E aí você vai ganhar mais, entendeu? E você vai ter mais geração de emprego também na sua propriedade. Mais rentabilidade. Mais rentabilidade, exatamente. Assim, as pessoas... E o produtor, ele precisa também estar mais perto de uns órgãos igual a gente tem. Gente, eu sou apaixonada pela Embrapa. Eu acho que a Embrapa é uma joia que existe e pouco aproveitada. Eu tive lá esses dias mesmo conversando com o Cláudio Magna Bosco, que cuida da parte de bovinos. Eles desenvolveram lá uma genética, eles fizeram vários programas de melhoramento genético. Eles chegaram numa genética de um boi que come 10% a menos do que os outros e que ganha o mesmo peso que os outros. Então, você imagina 10% de comida a menos, de custo baixando para esse boi. Por animal. E aí, como que a gente faz isso? Como que a gente dissemina essa genética? Sim. Gente, programa de governo. Simplesmente vem lá um deputado federal que vou pôr verba para a Embrapa para ela conseguir tirar essa dose de sêmen e distribuir para a população. Ou então subsidia. Vende essa dose de sêmen. Ah, mas aí aquele produtor ali não sabe inseminar. Então vamos ajudar a população, vamos dar uma... Profissionalizar. Vamos colocar verba, vamos colocar emenda para que tenha cursos, laboratórios de inseminação artificial no interior de Goiás. E nesse ponto aí, como se diz, igual você já falou, o agro não está resumido só a produção de bovinos, de soja, de milho, né? Aqui em Goiás a gente tem algumas culturas aí de menor expressão, mas que são muito relevantes no país, né? E como que você vê dessa mesma forma de incentivo? Como que a gente faz para incentivar mais essas outras culturas que já são relevantes no país, mas se a gente para pensar a nível do que é plantado de outras culturas, ainda é muito menor no estado e é muito bom para pequenas famílias, para produtores pequenos e médios, né? Um relato aqui de alguém que trabalha com agro, mas não é produtor. Ao meu ver, assim, aqueles produtores que não conseguem produzir gado ou grão se sentem fora do agro. E quando a gente traz aqui convidados que mostram que não é assim, a gente precisa que essa informação seja passada para esses produtores através de políticas públicas. Né? O José Caixeta mesmo, ele está desenvolvendo um projeto para levar a produção de fruta para pequenas propriedades rurais que não comportam nem gado nem grão. Então, aí, nesse ponto, eu acho que o governo precisa incentivar mais esse tipo de produção, né? Precisa muito. Produção de fruta, produção de verduras, de legumes, de cogumelo, gente. Você produz cogumelo hoje num tronco desse tamanho, de formiga, de tudo. Então, isso eu brinco que o agro é tudo, que o vinho é agro, que a cerveja é agro. Porque a gente tem mania de olhar e achar que os vegetarianos, por exemplo, os radicais que falam... não coma carne e boicote o agronegócio. Então não come fruta também, gente. Então não come verdura também, porque isso tudo é agro. A gente tem, por exemplo, um estudo do pó de rocha. Isso é agro também. Sim. Se a gente tivesse esse estudo, ele é de 2014. Se a gente tivesse conseguido produzir o pó de rocha no Brasil há mais tempo... Se a gente tivesse tido incentivo para isso, a gente não estaria passando a dificuldade que a gente passou agora com a guerra da Ucrânia. Porque o pó de rocha ele vem substituir os adubos importados. A gente não estaria passando essa dificuldade, mas as pessoas, às vezes, não conseguem enxergar e essa informação também não chega para a população. O óleo de palma, por exemplo. O óleo de palma, você consegue produzir 10 vezes mais do que o óleo de soja na mesma área. Plantando palma, entendeu? A gente consegue diversificar a um custo muito menor. A tecnologia sempre é deflacionária, né? Sempre que tem muita tecnologia, a tendência é que os preços caiam, né? Você falou um aspecto irrelevante também que eu acho que é a questão da adubação e é a agroindústria também, tá certo que é antes da porteira, mas é a agroindústria. Anos atrás a gente teve uma escolha que foi parte privada, parte governamental da Petrobras fechar as principais minas de exploração de ureia aqui no Brasil. Nesse momento está todo mundo querendo reabrir essas minas. O que a gente pode fazer para não fechar e também não abrir esse desespero? Ser uma coisa mais cadenciada e sempre presente.
Que eu acho que o grande segredo não é a explosão de algo para cima ou para baixo, mas é a manutenção sempre contínua daquela atividade. Será que também naquele momento não teve um problema de tributação que impediu que aquela atividade continuasse no país? O Congresso pode ajudar a visualizar essas questões mais pormenorizadas ou tende a trabalhar mais uma questão mais ampla de para onde estamos indo, ou senão a gente pode também olhar com lupa os problemas individuais. Esse caso foi uma escolha política que acabou prejudicando a gente agora também, né? Não, eu acho que o Congresso pode olhar os casos individuais e tem que olhar também. Lógico que tem que pensar amplo e na uniformização. Mas os casos individuais, ureia, por exemplo, é um dos principais ingredientes dos suplementos de nutrição animal. A gente precisa de ureia para manter nosso gado. E aí a gente prefere, às vezes, importar a um preço alto. E o Brasil, ele tem mania de, às vezes, tributar os nossos produtos de forma tão exorbitante que a gente... a saída é importar. Importar fica mais barato do que comprar o produto nacional. Então, a gente não pode fazer isso. A gente precisa achar um meio termo para que a gente... Lógico, tem que ser tributado, gente. O Estado vive de imposto. E assim, eu queria, de verdade, morar num país que eu pagasse 60% de imposto, mas que eu tivesse todos os serviços de qualidade à minha disposição. Não ia ser lindo, né? Ia ser maravilhoso. Mas não é o que acontece. Mas o Estado precisa de imposto. Tem que ter tributação, mas tem que ter uma tributação justa e em cima daquilo que não prejudique o nosso desenvolvimento. Eu acho que tem que ser uma tributação justa e eficiente. E também você, por exemplo, o imposto sobre grandes fortunas, é uma tributação que você fala justa, mas pouco eficiente. Então, assim, a gente tem que encontrar esse equilíbrio dos dois lados, né? Da eficiência, que com menos serviço do Estado consiga se tributar o melhor possível. A gente tributa muito hoje o consumo, né, Eduardo? Tá. E aí, quando eu tributo o consumo, às vezes eu não consigo ser tão justo, porque o mesmo saco de arroz que eu compro e que aquela pessoa ali que tá passando dificuldade, que a única coisa que ele vai ter para comer aquele mês é um saco de arroz só, eu pago o mesmo imposto que ele. E talvez essa tributação sobre o consumo não seja tão justa. Então, às vezes, a gente pensar numa ela justiça é eficiente, fiscal. mas não é justa. Não é justa. Isso, exatamente. a gente precisa achar esse meio termo entre essas duas coisas que você falou, justiça e eficiência. Porque aí, talvez, tributação sobre produção tem que ser maior do que a tributação sobre consumo. Talvez seja uma forma da gente, né, equalizar isso aí. Eu acho que a tributação sobre a renda resolve melhor essa equação, só que lá dá trabalho, né? Então pode ser que o desafio do governo seja nesse sentido. Uma coisa que a gente vem falando aqui no escritório, já tivemos podcast sobre isso, até falamos sobre tratar esse tema para cá, é sobre o mercado verde do agro, né? Que a gente tem inúmeras possibilidades, muitas ainda não legisladas, muitas ainda não implantadas por carência de legislação mesmo. A gente teve um podcast específico aqui sobre certificação de carbono. Se a gente for parar para pensar, crédito de carbono é uma coisa que é falada no mundo desde da Rio 92 já se falava. A gente tem protocolo de 98, é claro que é diferente do que se entende como crédito de carbono hoje. E uma das coisas que a gente queria falar com você aqui em discussão é isso. O que você, uma vez dentro da Câmara, vai fazer para que a gente comece de fato no agro usar a certificação de carbono como uma forma de mercado verde, porque na verdade ela traz o conceito máximo de sustentabilidade dentro de uma propriedade, né? Que é você conseguir a produtividade máxima daquela área rural, preservando o meio ambiente também no seu estado máximo, né? A gente tem a CPR verde, foi criada, mas não está regulamentado, então o produtor não consegue usar aquilo lá, e podia ser uma fonte de financiamento, uma fonte extra de renda para ele, e ele não consegue usar ainda porque não foi regulamentado pelo Congresso. Mas não foi regulamentado, gente, porque o Congresso não tem interesse nisso. Porque ele acha que o produtor rural, ele não vai... ainda existe também um preconceito sobre isso. É igual o termo agroindústria, existe um preconceito do próprio produtor. O crédito de carbono tem um preconceito do próprio produtor. Acha que é ambientalista só, Acha né? que é ambientalista. A gente tem que quebrar esses radicalismos. Quando o produtor entender que o crédito de carbono não é que ele vai ter que parar de criar gado, ele não vai ter que parar de plantar soja. É que na própria reserva legal obrigatória dele, na própria APP, ele pode gerar crédito de carbono, entendeu? Ela comentando nesse outro podcast, o cara fala, fazendo contas de especialista, enfim, que a própria soja, a própria cana também fixa carbono. Então o cara passa a ter uma renda a mais nas áreas que ele não tem renda nenhuma, que é na reserva, e ele amplia a renda dele nas áreas produtivas.
Então, assim, eu vejo isso como uma excepcional fonte de financiamento e recurso para o produtor rural que está sendo desperdiçada, né? E sempre o argumento dos investidores tá, mas qual que é a regra disso? Como que a gente calcula isso? Se eu compro de você esse crédito, eu vou vender e vou dar qual garantia para o meu consumidor desse crédito, de que esse crédito de fato existiu e que ele não foi manipulado? Mas a bancada ruralista não vai querer falar sobre isso porque ela tem medo de ser taxada como ambientalista. Sim. E, na verdade, é o principal interessado. E a bancada ambientalista, quando ela vai falar disso, ela tem medo de falar assim... Lembra quando falava assim, estão vendendo a Amazônia, não sei o quê? A bancada ambientalista também tem medo, receio de falar disso, porque tem medo de ver como se estivesse vendendo o nosso meio ambiente. Porque hoje o principal consumidor do crédito de carbono é o mercado externo. Então, tem um preconceito de todas as bancadas, aí ninguém quer falar. Quando o assunto é delicado, o parlamentar ele prefere ficar na dele, gente. Nesse ponto aí, a gente concorda que a gente tem um problema tanto realmente do próprio mercado se organizar, mas a gente também tem um problema de educação da população, né? A gente tem alguns termos aí, se você for para pensar em sustentabilidade, até ontem era um termo ambientalista. Na verdade, você não via isso no agro, né? Isso foi de uns anos para cá. O desenvolvimento sustentável era uma expressão vinda do ambientalismo só, né? Quando, na verdade, o próprio conceito dela, a gente engloba o crescimento econômico, é a primeira premissa do desenvolvimento sustentável. Mas aí, a gente até já tá estourando uns 32 minutos ali, ó. Eu falei que eu ia dar seu nome, Luma. É você que está me olhando com a cara feia. Eu disse que eu daria seu nome. E aí, a gente conversou aqui, e você, por mais de uma vez, falou, olha, o parlamento realmente não tem interesse, a gente tem uma dificuldade entre as duas bancadas, e eu queria ver o seguinte, agora bem a lá Marília Gabriela mesmo, sabe? Nesse caso, o que você faz? Como você entende política e o que você se propõe a fazer parte no Congresso para que esses problemas você faça a diferença uma vez estando lá e não seja mais uma das mesmas que vai evitar falar desse tipo de problema? Na verdade, o que eu acho? Primeira coisa, eu sou do lado de cá do balcão antes de tudo. Então, antes de entrar na política, eu sempre fui produtora rural, eu nasci fazendeira, eu nasci na roça. Eu sei o que o produtor passa. Eu não vou ser uma política que cheguei lá e consegui comprar uma fazenda e virei produtora rural. Não, eu sou da roça, corre aqui no meu sangue. Segunda coisa, a minha atividade profissional como advogada me fez conhecer todos esses lados da moeda. Eu já tive que bater demais na porta de parlamentar para falar, pelo amor de Deus, não aprova essa lei, vai prejudicar a gente, vai ser difícil. Eu fui uma das que estava lá no Congresso quando foi aprovar o Código Florestal. Então, eu sei o que é do lado de cá. E outra coisa, eu não sou política profissional. Eu não preciso ter medo, entendeu? Eu posso legislar de acordo com o que realmente penso e de acordo com o que realmente vai ser bom para os segmentos que eu represento, entendeu? Eu não preciso ter medo de ir contra. E eu transito muito bem entre esses mundos, porque eu convivo muito no mundo ambientalista por conta da minha profissão e muito no mundo ruralista. Então, eu acredito que eu consiga transitar entre essas bancadas. E mais, meu perfil é de conciliação. Eu tenho muito esse perfil. Gente, então vamos... O que é bom pra você? O que é bom pra você? Inclusive, eu sou árbitra, né? Nas câmaras arbitrais. O que é inegociável pra você? O que é negociável pra você? O resto a gente mexe. A gente mexe. E eu acho que isso vai ser possível. Por conta desse meu perfil também, a gente vai conseguir juntar esses dois mundos e conseguir trazer mais leis e melhores leis, né? E além de lei, o que é o mais importante, que eu acho que pouca gente fala que o Congresso consegue fazer, emenda, verba. Existe 300 milhões de verbas que os deputados podem colocar. Aí o deputado prefere ficar dando uma patrola para o município tal, um caminhão-pipa para o município tal. Gente, uma UTIzinha. Uma UTIzinha. Isso não mudar a vida do município e de ninguém, não, gente. É bom, é importante? Mas é melhor você colocar uma emenda grande para um projeto que vai desenvolver aquela região e que aí a própria prefeitura, com que ela vai arrecadar ali de imposto, ela compra a UTI, ela compra a patrola, ela compra o que ela estiver precisando e não o que eu quero impor para ela, entendeu? Eu acho que isso é muito melhor. Sim. Vamos finalizando aqui, né? Carolina, mais uma vez foi um prazer te receber aqui. Eu te desejo boa sorte nesse resto de campanha aí.
tá? Obrigada. E que tenhamos um 2022 sensacional a nível eleitoral, na Câmara, a nível de governo, enfim, que tenhamos dias melhores para todos, né? O que a gente vislumbra é que Precisamos. hoje seja sempre pior que amanhã, né? É verdade, precisamos. Muito obrigada. Também quero te agradecer por ter vindo, sempre uma alegria estar com você. E dizer o seguinte, eu acho que a gente também, além disso que o Roberto falou, a gente precisa voltar a ter esse diálogo. Fazer essas duas bancadas dialogarem só vai fazer o país desenvolver e eu acredito que isso de fato é um grande propósito para a atividade política na próxima legislatura. Agradeço também sua presença e dou um recado aqui para quem estiver nos vendo, nos ouvindo. Se você estiver ouvindo e vendo esse programa antes da eleição, vá lá votar, exerça seu direito, vote lá para o seu governador. Essa eleição são 5, né? 5 candidatos. Estadual, federal, governador, senador. Exerça seu direito, vote, não deixe de votar, porque é muito importante. Muito obrigada, gente. Foi um prazer estar com vocês. Espero que eu volte aqui várias vezes e que a gente tenha notícias muito boas para contar para todo mundo que está nos ouvindo. Então a gente já pode fazer um compromisso que se você ganhar, Ó, você volta aqui para falar já como deputada. Volto. Já aceito o convite. Carolina, divulga suas redes aí antes da gente finalizar. O meu Instagram, Carolina Pereira Goiás. Se quiser, pode me seguir lá, o Facebook Carolina Pereira. Ver minhas propostas, ver a minha vida, ver meu trabalho aí e mandar pergunta, que não tem pergunta difícil, viu, gente? Nos acompanhe nas principais plataformas de streaming e no YouTube. Muito obrigada e até a próxima.